Fala pessoal, tudo bem? Matheus Piovesavia falando, e no segundo episódio do podcast e do canal Dialogando sobre Direitos Sociais, a gente vai falar hoje de uma oportunidade para os servidores públicos que pretendem se aposentar ou já estão aposentados. Segue aí então. Bem pessoal, conforme eu já adiantei, é uma oportunidade voltada para servidores públicos, seja aqueles que estão em atividade, seja também para aqueles que estão inativos, tá? Antes de entrar na questão do servidor público, eu preciso dizer que até a reforma da Previdência, até a entrada em vigor da reforma da Previdência, que é 13 de novembro de 2019, era possível o trabalhador em geral, seja autônomo, seja contribuinte individual, seja contribuinte obrigatório, seletista, de converter o tempo que trabalhou, que exerceu atividades prejudiciais à sua saúde, em tempo comum, tá? Gerando assim um acréscimo no tempo de contribuição, tá? Como regra geral, a maior parte das atividades desempenhadas, o homem poderia multiplicar o tempo de contribuição dele pelo fator 1,4, tá? E a mulher pelo fator 1,2, tá? Bem, então isso era pacífico, era tranquilo de que era possível. Trabalhou, por exemplo, 10 meses, o homem trabalhou 10 meses em uma atividade prejudicial à saúde dele, comprovadamente prejudicial à saúde dele, ou à integridade física dele, ele somaria esses 10 meses, se transformariam em 14 meses, tá? A mulher, 10 meses se transformariam em 12 meses, tá? Isso era muito aceito, incontroverso, assim, praticamente na questão atual, tá? Então, só que esse tempo depois da reforma não pode mais, essa conversão depois da reforma não pode mais acontecer, tá? Então aí que temos um problema. Mas o objetivo desse podcast de hoje, desse episódio, ele não é para tratar sobre o servidor do regime geral, mas sim os servidores do regime próprio, tá? E o que tem a ver então? Essa possibilidade de converter o tempo em que trabalhou em atividade prejudicial à saúde ou à integridade física era vedada para os servidores públicos, tá? Então, a grande novidade é que o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento recente, do tema 942, ele passou a entender que esta possibilidade de conversão do tempo desempenhado em atividade prejudicial à saúde ou à integridade física também é possível de ser feita a conversão para os servidores públicos, tá? Está aí então a grande novidade que se possibilitou através do julgamento do Supremo Tribunal Federal, um recente julgamento do Supremo Tribunal Federal. O que isso implica? Implica em uma possibilidade muito maior para servidores públicos que estejam sujeitos a ruído excessivo, que estejam sujeitos a agentes químicos, agentes biológicos, né? Vou citar um exemplo: pessoal que trabalha com pacientes, diretamente com pacientes em hospitais, né? Existem muitos casos e através disso o servidor público passou a ter uma grande possibilidade, seja para fins de aposentadoria, seja para fins de revisão de aposentadoria, né?
Então se abriu uma porta muito grande também para o servidor público, né? O que antes podia somente para quem era trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social, agora admite-se também para os trabalhadores dos regimes próprios de previdência social. Ou seja, grande parte dos servidores públicos, tá? Então, importante também mencionar que essa possibilidade, seja para o pessoal do regime geral, seja para os servidores do regime próprio, ela só é possível até 13 de novembro de 2019, que foi a data em que houve a reforma da Previdência e o texto aprovado passou a vedar da Constituição Federal essa possibilidade de conversão de tempo especial, que a gente chama aquele tempo prejudicial, trabalhado em atividades prejudiciais à saúde, à integridade física, em tempo comum, que geraria aquele acréscimo no tempo de contribuição que eu falei antes, tá? Então essa daí é a grande novidade que eu queria passar para vocês hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, tá? E espero que todos tenham gostado. E por favor, curtam o vídeo e compartilhem com alguém que pode estar interessado nesse conteúdo.